TI na área do portal de assinaturas avançadas, que é o portal do GovBR. Quem vai estar apresentando aqui agora para vocês é o Giovanni. O Giovanni é quem lidera aqui dentro que é a equipe técnica que desenvolve o portal. Tá? E aí eu acho que o Giovanni vai cobrir a história, vai cobrir tudo, eu não preciso ficar por aqui. Então, boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Giovanni, eu trabalho já nessa parte de portal de assinatura, e dentro da universidade já desde 2017, 2018, né, sobre história. E aí foi tomando corpo, e no fim a gente. isso. Vou dar uma introdução. Beleza. Então, vou começar. Então, o senhor Giovanni trabalha já nessa parte de portal de assinatura digital. A gente está trabalhando nessa área junto aqui dentro da universidade, para a universidade, desde 2018. Tá? E essa experiência que a gente teve dentro da universidade, a gente pegou que nasceu o portal do GovPR. Mas antes de eu falar detalhe do que é o portal, o que está essa estrutura, como é que funcionam as coisas, vou falar um pouquinho para explicar um pouquinho do contexto brasileiro. Lá na época que a gente iniciou isso, o projeto existiu no final de 2019, tá? Para entender como que se insere, o que a gente tinha na época, quais os problemas que a gente estava tentando resolver, para entender também por que ele é assim e para onde que ele está caminhando. Basicamente, tá, lá em 2019, 2018, a gente já vem o governo brasileiro, o Estado brasileiro, de modernização na oferta de serviços públicos. Então, a gente estava começando a digitalizar a interação do cidadão com o Estado brasileiro, na hora que o Estado ia fornecer ofertar a política pública e fornecer serviços do cidadão. E o grande problema disso foi começar a digitalizar a tecnologia, vamos dinamizar, vamos simplificar. E foi esse mote que começou a tomar forma. E nessa atuada, o que aconteceu? Os documentos que antes eram da burocracia, né, elas começaram a se transpor para o mundo digital. E eu acho que isso aqui todo mundo consegue ver no dia a dia, né? Todo mundo vê essa transposição físico para o mundo digital, saindo do papel e indo para o mundo digital. Não, não tem nada a ver. Estranho. Tá bom. Beleza. Foi um pouquinho estranho. Então, como eu estava comentando, nessa transição da prestação de serviços públicos do papel para o digital, a gente teve um problema em relação às assinaturas. Como você comentou de manhã, até 2018, 2019, não, até 2020, com a aprovação da nova lei, a única lei que a gente tinha que regia assinatura em documento eletrônico no Brasil era a MP de 2002. E a KNP, ela funciona muito bem para privados, porque ela institui esse Brasil. Então, perfeito.
Se você tem uma assinatura, tem um certificado digital sobre o Brasil, você consegue assinar, você consegue interagir tanto com parlamentares quanto com os privados. E você também tinha, na MIPE, uma abertura para então, se eu tenho duas partes querendo assinar e elas concordam com uma assinatura digital que está sendo utilizado ali, está tudo certo, né? Então, se eu quiser utilizar um certificado que não é do ICP Brasil, eu quero utilizar outro método de assinatura digital que não utilize, não é baseado em certificação digital, pela MIP de 2002, não tem problema, a gente consegue fazer isso no mundo privado. Mas no mundo do direito público, isso sempre deixa uma lacuna, porque a gente não no direito público, ao contrário do direito privado, a gente só pode fazer aquilo que está explícito na lei. A gente não consegue fazer as coisas como a gente simplesmente quer. Ah, eu quero fazer desse jeito. Não, não pode. Está a legislação. Nós só podemos fazer o que está na lei. Diferente do direito privado, onde a gente faz tudo menos o que a lei proíbe. Então, é um pouquinho diferente. Então, do direito público, a nossa saída que a gente tinha era utilizar isso para o Brasil. Só isso para o Brasil. Mas qual é o problema? Se a gente quisesse massificar, né, a nossa relação entre público com o meu cidadão, todos os meus cidadãos brasileiros, todos os nossos 220 milhões de cidadãos, teriam que ter certificado digital no CP Brasil. Isso incorre em custo. O custo do certificado digital e CP Brasil para as populações, principalmente mais baixa renda, ela é cara. Se você for pegar, por exemplo, eu fiz um levantamento disso aqui, tá? Peguei uma certificadora, né? E depois um certificador que investiu em software, com duração de ano, o custo é R$ 453. O nosso salário mínimo é 1.320. Então, você está comprometendo quase 15% da renda do cidadão porque o certificado para ele conseguir interagir e assinar um documento para interagir com o ente público. Isso é um problema. Então, a gente não consegue massificar o uso de certificação digital com o CP Brasil nesse modelo lá em 2019, porque a gente não consegue ainda hoje, né? Tanto que se você for olhar os números do CP Brasil para a pessoa física, eles são relativamente pequenos, né? Muito afetado nessa dificuldade de custo em relação à renda média do nosso cidadão. Tá? Ela é muito cara. Se tu pegar uma três, ele sai um pouquinho mais caro, mas quase 100% da renda. Então, a gente tem uma dificuldade de conseguir difundir. Outro problema, o certificado digital, tanto quanto o E3, né, o MISOP, quanto o token, para o pessoal que não é de TI, ele tem dificuldade de uso, porque ele não sabe o que aquilo faz e não consegue utilizar. Para usar um certificado A1, ele tem que entender o que é acesso todo. Eu tenho que saber instalar o sistema operacional para disponibilizar uma assinatura para os utilizar. Então, eu tenho uma curva, né? Então, isso é mais original. A gente tinha uma curva de aprendizado, de conhecimento do serviço digital, que era muito grande, e as pessoas não tinham. A mesma coisa com o token físico. Você tem que instalar drivers como operacional. Então, é algo que não é simples de ser utilizado se você for pensar na população geral. Porque, na verdade, a gente está pensando em prestação de serviço público. Então, a gente está falando de pessoas, toda a população, e não apenas aquelas que estão acostumadas com o uso de TI, que têm instrução, mas toda a população. Né? Então, a gente tem que ter uma fricção muito pequena para esse pessoal conseguir utilizar a certificação digital e a fazer assinatura digital, a gente não estava conseguindo ver saídas aqui. E a outra questão é a praticidade, né? Para você conseguir emitir um certificado digital A1 e A3, você precisa qualificar, você precisa passar por um MP, você precisa ter um procedimento, né? Que de certa forma, dispendioso e operoso. Mas se você for pensar, como falei, a população em geral. Tá? Então, na verdade, a gente tem um problema. Tá? Como que a gente consegue trazer a assinatura digital para documentos eletrônicos de forma massiva e simples, para que todos os cidadãos brasileiros consigam usufruir de serviços públicos de forma simples? Tá?
Então, esse que foi o desafio que a gente colocou. Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? E aí, a projeto zero. Baixa o custo para o cidadão, que isso for extremamente simples, sem burocracia, sem precisar de deslocamento até uma aérea, para fazer um processo de reconhecimento. Tá? E para o uso do governo cidadão, a gente não está pensando em geral. Então, sempre quando a gente fala a parte do papel, a gente pensa em relação cidadão do governo. Então, esse que era o nosso desafio, tá? Lá em 2019. E aí que iniciou, né, a gente foi buscar como a gente pode resolver isso. E a solução que a gente pensou foi, vamos tentar fazer o mais simples possível. O que a gente precisa para assinar o documento? Bom, idealmente, o que eu queria fazer? Aí, eu pensava, vamos escolher o arquivo, clicar para assinar, depois posicionar a assinatura, um detalhezinho aqui, e pega o arquivo de volta. Então, são 3 passos simples, que a pessoa tem que ter todo o resto que a gente faz no Centro Brasil, por exemplo, na verdade, é uma arquitetura de segurança tipo, em torno, mas o cidadão, quando ele está em relação com o governo, que ele quer, na verdade, é só esses 3 passos, não tem interesse. O que ele quer saber se ele tem ou não certificado digital? Ele quer que o documento seja assinado e já feito uma proposta. Certo? Então, foi nessa etapa que a gente começou a projetar. Né? Então, vamos ter. Então, o que a gente pensou? Qual foi a nossa proposta? Vamos esconder o certificado digital do processo. O certificado digital, ele não é algo que a cidadã tem que parar, pensar e obter para conseguir fazer uma assinatura digital. Isso é um insumo técnico que a gente utiliza para dar segurança, mas não é atual. O cidadão não tem que saber que ele está usando certificação digital ou outro método que seja. Tá? Então, as coisas vão ter esse processo dentro. E outra coisa, a gente pensou em meios de retirar, automatizar o processo de reconhecimento, de forma que as pessoas, a gente consiga dizer a pessoa é a pessoa, sem a pessoa precisar deslocar. Tá? E aí a gente começou a pensar nesses problemas. Tá? E aí nessa atuada, aí, como eu falei, né, a gente está falando de direito público, em relação ao governo. Aí a gente teve que abrir 2 partes. Bom, a gente já sabia tecnicamente que a gente ia chegar, mas a gente precisava também ter uma regulação legal para habilitar os órgãos e o nosso serviço público, nosso poder público para fazer isso. Então, nisso, aí a gente ia começar a fazer isso daqui. Mas para isso, a gente precisava de regulação. Então, primeiro, a gente não quer uma nova SCP Brasil. A gente não quer ter as amarras, todas as qualificações e tudo para toda a necessidade de segurança que a SCP Brasil entrega. A gente pode abrir mão de algumas coisas para esse relacionamento específico do cidadão com o poder público. Então, a gente queria uma SCP para ter uma relação com o cidadão com o governo. É uma coisa abrangente. E com foco em assinatura digital. A gente não quer utilizar o certificado digital para identificação, por exemplo, para fazer DNS, esse tipo de coisa. A gente está focando só em assinatura de documentos. Tá? E aí, isso daí, bastante diretrizes, a gente começou a usar um modelo do Waze, onde eles classificam, né, as assinaturas de assinaturas simples, que não utilizam certificação digital, né, normalmente são registros de banco de dados, certificação qualificada, né? Onde a qualificada seria aquela que seria equivalente ao que esse que o Brasil entrega. Mas a gente tinha essa lacuna, poderia atuar que seria avançado, que é a assinatura que você vê com menos restrições, mais flexível, que nos permitir atingir os nossos objetivos anteriores. E aí a gente propôs na e a gente conseguiu 14.063, onde a gente institui essas assinaturas. E aí a gente começou a ICP, a PKI, para entregar esse certificado avançado gratuitamente para todo cidadão, para ele conseguir fazer assinatura digital. Só que ele não acabou ainda. A gente aprovou a lei, a gente só que assim, tem algumas coisas que são feitas no poder público, que
devem continuar sendo feitos com qualificado, avançado, porque tem processos que são extremamente sensíveis. Então, a gente também para regular o nível mínimo de assinaturas na interação do cidadão com o poder. Então, tem coisas que o cidadão ele não vai conseguir fazer certificado avançado. Por exemplo, ele não pode vender imóveis, como são patrimônios intelectuais. Tem um lançamento muito superior ao que a qualificada consegue entregar, então a gente passa uma estrutura qualificada. Da mesma forma, atos de ministro de Estado não podem ser feitos com assinatura avançada, tem que ser feitos com assinatura qualificada, porque elas têm um impacto muito grande. Então, foram feitas uma categorização. Então, a gente fez todo um integramento, um arcabouço legal, para conseguir atingir o objetivo da avançada. Tá? E a gente entrou, e aí a gente passou, então, pesquisa essa parte burocrática. Bom, agora a gente tem as leis, a gente tem as coisas, agora podemos operacionalizar. Aí a gente começou a estruturar. Eu comecei a pôr blocos, tá? Do que é composto avançado, tá? A gente teve muita sorte com uma questão de dados, que o governo, lá no 2008, ele também estava estruturando o portal de ordem única, né? O portal do POVBR, que é um portal digital, né? Que o governo estruturou. E ele nos permite identificar o cidadão. Então, quando a gente olha isso, identificar, agora a gente consegue identificar o cidadão. Nosso problema da era está resolvido. O portal consegue identificar e ele consegue nos dizer com qual grau de certeza ele sabe que aquele cidadão é ele mesmo. Se ele tem pouca certeza, ele precisa tomar conta própria. Se ele tem certeza média, né? Por exemplo, eu tenho uma conta bancária, eu autentiquei um portal do único, utilizando o banco. Então, o governo, ele julga que o banco como instituição bancária, então eu posso confiar nela até certo grau para identificar que eu sou eu. Então, ele me diz que eu sou conta prata. E, ao mesmo tempo, também, se eu tenho muita certeza que a pessoa é uma pessoa, eu posso ceder para ela uma conta ouro. E se eu falo, por exemplo, se o cidadão se autentica apresentando um certificado qualificado da CP Brasil, nesse caso, é, é que ele é ele mesmo, né? Porque ele está sendo certificado no Brasil. Então, ele tem uma conta ouro. Então, a gente consegue resolver o problema da R. Porque ao autenticar, a gente consegue saber, através da identidade digital que o próprio governo já está fornecendo, com o grau de certeza com que ele está. Então, a gente falou, para cima, a gente tem certeza, né, no dado do suíço, a gente tem quase certeza que a pessoa é a pessoa que está operando. Logo, eu posso permitir que ela assine o documento. E aí a gente tem também, então, acesso para fazer um estudo. Então, a gente já tem essa identificação, a gente já consegue manter o governo. A gente já sobre o portal. E a gente tem uma promessa. Então, basicamente, são os dois grandes módulos que a gente tem para consumo da assinatura avançada. O aplicativo web funcional, né, onde a pessoa faz aquele processo. Ela sobe o documento, verifica o documento, e assina e faz o download. Três formas. E a gente tem uma API de interação que é onde órgãos governamentais conseguem acessar e fazer a assinatura digital sem necessidade de interação com o portal, né? Então, a gente precisa uma API REST. É uma API REST que também desenhou para ser extremamente simples, tá? Ela tem dois endpoints apenas. Uma para fazer o download do certificado digital, que é necessário para alguns casos, e uma que entrega o CMS. Então, a gente já faz uma assinatura PKCS técnica, CMS, marcada, e essa assinatura de técnica. Então, ela já está apta, você pode utilizar para fazer uma assinatura de qualquer arquivo, né? Ou você consegue utilizar ela para embarcar em um PDF, né? E fazer um PDF assinado. Então,
Essas atividades simples de dois passos, né? Duas operações, a gente já consegue atender PDFs e arquivos em geral. Então, a gente já tem 95% dos casos de uso. A gente tem os casos de uso que a gente está vendo, que vão entrar mais para frente, né? XML e J, né? Que a gente está vendo. A gente possui um público de ciência, e a gente tem uma peitaria, que a gente distanciou utilizando softwares, né? Que o pessoal apresentou para nós de manhã. Então, a gente estruturou parecido com o modelo da SAP Brasil, com umas ferramentas, que é as ferramentas da avançada, que não tem nenhum tipo de relação com as ferramentas que estão indicadas no SAP Brasil, é totalmente isolado. A gente tem uma C intermediária e a gente tem hoje uma AC final. Esse que é o desenho da nossa PKI. Então, a gente tem uma PKI com 3 autoridades certificadoras, duas offline e uma online. Então, o Paulo já aplicou uma peculiar que faz uma tá? Então, isso daqui é 100% nesse Brasil, idêntico. Tá? Conectividade aqui, o som tá. Tá. Tem algum problema no som? Deixa eu só ver se a gente tá com o som no lugar certo. Não, não é isso. Deixa eu só parar a apresentação um pouquinho. Eu acho que tá ok, sim. Aí tu continua. Tá. Então, é isso, tá, pessoal? Então, a grosso modo, a nossa estrutura antes a gente PKI convencional. Então, tem muita diferença uma PKI de CP Brasil avançada. A diferença é que a gente tem uma estrutura um pouco menor em relação a C. A gente tem só 3 ACs. O grande desafio que a gente tem, na verdade, é outro, que volume e tempos de resposta. Tá? O que acontece com o cidadão assim? Tá? Porque a gente quer deixar o processo transparente. Tá? Qual é o primeiro passo? O cidadão ele primeiro vai entrar no portal, né? Ou vai utilizar a API. Primeira coisa, ele vai se identificar. Então, ele vai pegar o processo que o portal oferece, e aí o portal vai fazer autorização de acesso. Tendo o acesso adequado, a aplicação, que é o portal, vai fazer o cálculo do hash, né? Então, a API ela nunca vai receber o documento em aberto, que está sendo assinado. Então, o hash, tá? Então, ele fica com esse hash para a API, aí a API agora. Então, agora, o processo de assinatura, o processo de assinatura que a gente faz, a gente faz o certificado tem certificado digital avançado? Tem. Bom, a gente já vai reutilizar aquele certificado digital avançado. A gente vem certificado com qualidade de humana. Então, se ele já tem certificado digital, a gente reutiliza. Se ele não tiver, a gente vai passar um processo de emissão temporária do certificado digital. Então, quando ele tem a gente está já emitindo para o cidadão o certificado digital dele. E outra coisa, se tiver algum dado errado no certificado digital, a gente faz uma comparação com a base da que a gente revoga. Uma assinatura, ela pode envolver uma revogação, eventual escrito da SCM, uma nova emissão e mais o processo de assinatura. Isso. 3 operações praticamente pesadas que têm que ser feitas em questões de milissegundos, porque a gente está online. Então, o usuário está no portal esperando ele pode clicar no botão de decisão. Então, nesse momento, a gente está preparando todo esse processo de AWS. Então, isso, aí a gente passa para o processo de assinatura digital, aí clássico, né? A gente comunica com os nossos HSMs e produzimos a assinatura digital. Pelo isso, a gente compõe o CMS, né? Tem um vídeo
e elas devolvem esse CMS para a aplicação em ciência. Então, veja, o processo é bem simples. O grande desafio é como que a gente faz para que isso. E nisso que daí a gente vê um pouquinho do que aconteceu no lado aula, né? O Rafa, talvez, o professor já comentou, a gente levava 2 segundos para emitir o certificado. Esse tempo era super aceitável, você está pensando num processo de segurança normal, porque a gente tem um processo de AE, que ocorre no momento que você está emitindo o certificado, é feito offline, é assíncrono, então não tem problema. Mas quando a gente está trabalhando aqui, esses 2 segundos eram proibitivos. Quer dizer, a gente ia poder fazer a divulgação, fazer mais assinatura, a gente ficava 2 segundos parado, depois ia ter que mais fazer a assinatura digital, levava 4, 5 segundos para fazer uma assinatura, né? Então, é isso permitido. E uma curiosidade, né? A gente está utilizando RSA, o RSA, para gerar os dados privados, é um processo complicado, além da questão que a gente já tem de ter entropia, gerar os primos, o próprio processo de geração de números primos é um algoritmo que é computacionalmente bem pesado, né? Então, a gente teve que começar a repensar. A primeira versão da UFPR, a gente utilizava a estrutura exata com a qual vocês costumam gerar. Gerava o CSV, encaminhava todo o processo exatamente igual era feito. Só que a gente começou a ficar permitido. Então, a gente começou a ter utilizações. E nesse processo eu digo, primeiro, a gente teve que cortar CSV. Não dá tempo de fazer uma CSV, assinar para mandar para a autoridade certificadora para ela extrair os dados para tal certificado assinar, como é feito visualmente. A gente tem que mudar essa concepção. A gente manda os dados diretamente para C e ela extrai essa no gênero e já coloca direto na estrutura S1 do certificado digital. Então, a gente já pula aqui com essa etapa. Então, em tese, a assinatura digital aqui, ela equivale a uma assinatura. A gente pode mudar a geração para uma assinatura digital. O que o Paulo também comentou ainda, a gente não estava conseguindo fazer a geração das chaves online. Por quê? Porque é muito custoso. Então, a gente teve que mudar de estratégia. O que a gente faz? A gente mantém um pool, a gente pega de madrugada e geramos chave até no tal, os HSMs, até os HSMs gerarem, conseguirem gerar tudo que eles conseguem, desde de grava em banco. E depois, quando vem as requisições, a gente já pega a chave pública, embarca dentro do certificado, assina e segue. Então, a gente já pula também a série de etapas. Aí, com isso, a gente fez um salto bem grande. Tá? Para ter uma ideia, a gente trabalha com um pouco aí de 1 milhão de chaves, mais ou menos. Então, a gente mantém gravado de 1,5 milhão de chaves, um parzinho, né, pública-privada, para ser utilizado sob demanda. Aí esse pool vai ser consumido durante o dia, quando chegar à noite de madrugada, a partir das 6 da noite, a gente começa a usar os HSIPs para trabalhar na geração de chaves, para conseguir aumentar o suficiente. E assim a gente vai. Outros problemas que a gente teve também, né, na questão de assinatura. A AC, tá? Ela tem um tamanho relativamente grande, tá? Para vocês terem uma ideia de números, tá? Um dia tipo, tá? A gente pode isso aqui foi dia de ontem, tá? E a gente quer 30 mil certificados digitais, concentrado no período de 6 horas. Tá? Então, ali entre 9 e 5, 6 horas da tarde, a gente já concentra tudo isso. Tá? Então, e esse volume vem crescendo exponencialmente. A gente bate recorde de recorde de aumento. Então, a gente tem um problema. E vejam o tamanho, tá? Se vocês terem uma ideia do tamanho da C que ela tem hoje. Hoje a C tem 700 mil certificados. Então, a C do GovBR, né, a C final, ela tem sobre
certificados. A gente não consegue guardar tudo isso dentro de um HSM. Só. Porque o número de objetos que a gente tem dentro do HSM não comporta todo esse número de objetos. Provavelmente ele trabalha na casa de milhares, que está milhões, um milhão. Né? Mas se você pensar que carregar, guardar pelo menos as chaves privadas, né? 4 milhões de chaves privadas, não consigo guardar isso dentro do HSM. Então a gente também tem outro modelo de armazenamento. Tá? E aí que vem também uma das vantagens da gente não estar dentro da qualificada. A gente consegue utilizar algumas metodologias um pouco não ortodoxas, né? Para fazer o armazenamento disso daí. Por quê? Porque a gente está numa AC avançada. Né? Porque se você levar uma atividade para o Brasil, um PSC, um prestador de serviço de confiança, e praticamente esse mesmo serviço, ele é obrigado a guardar a chave privada dentro do HSM e não pode ser reclamado. Mas a gente consegue fazer isso no passado. Mas também a gente tem que fazer isso. Então, como que a gente faz? A gente utiliza o conceito de muito seguro. A gente trabalha com metodologia de wrapping, não wrapping. A chave privada você consegue deixar o HSM cifrada com uma chave simétrica, né? Que foi gerada que só existe dentro do HSM. Então, se ela vai ficar, não consegue ser utilizada a não ser dentro do HSM. Então, a gente tem aqui uma lista de forças de segurança. Mas a gente não consegue, não precisa armazenar todas as nossas forças dentro do HSM. A gente pode tirar e armazenar fora. Então, aí a gente pergunta, a gente consegue armazenar. Só que a gente fala um problema. Os HSI não são muito eficientes para fazer isso. Eles não conseguem. Essa operação de wrap, ela tem um custo. E esse custo não é pequeno. E os firmas dos HSI não são preparados para utilizar essa operação. Então, a gente teve que trabalhar com os fabricantes de HSI para conseguir utilizar essa operação. Então, na verdade, hoje, TI avançado, a gente tem firmas, operações especificamente desenhadas para trabalhar com seguro, né, com eficiência. Por exemplo, a gente não utiliza qualquer chave privada, a gente utiliza uma chave privada que já existe dentro do processador criptográfico do HSM para fazer. Por exemplo, a gente não faz carga e descarga de chave público, da chave privada das assinaturas, a gente manda ela no período. Então, a gente tem uma série de utilizações da nível de firmware para conseguir dar desse volume aqui de estrutura do HSM. Foi um desafio bem interessante. Assim, a gente teve que procurar saídas para tratar com esse volume bem legal. E ficou uma solução bem interessante. Tá? A gente consegue muita qualidade. Nosso tempo médio de assinatura, todo o processo fim a fim fica abaixo de 200 milissegundos. Então, é uma assinatura instantânea. Isso considerando considerando o processo de revogação que acontece. Tá? E todo o processo que eu consigo tirar e o cidadão é transparente. Ele não vê certificado digital, a precisão está sendo utilizado. Tá? Então é isso, pessoal. Estou dar uma ideia do panorama dos desafios da avançada, de onde que a gente está. A gente agora vai começar, tá começando a projetar para onde que vamos a partir da agora. A gente tem alguns caminhos que a gente deve seguir, né? A gente tem essa questão de a gente conseguir suportar de XML, que a gente está a trazer. A gente viu ainda de otimização, né? Então, por exemplo, então de manhã, hoje a gente trabalha ainda com a produtividade, a gente conversa com o HSM sem protocolo Camille. E a gente utiliza hoje o XML, né? Sobre a FTP. E a gente sabe que isso é precisa dos HSMs. Eles não têm processadores de dados muito fortes.
eles acabam gastando bastante processamento em cima do processamento de minério. A gente quer mover isso em um de TTL. A grande dificuldade agora é que, assim, um HSM não dá conta. A gente tem que trabalhar com vários. E para fazer essa gestão de vários HSMs, a gente tem que fazer um round robin entre eles para conseguir despacar. Vamos para cá, para cá, para cá, para cá, e vai fazendo um round robin entre os HSMs. Só que, para você conseguir colocar isso na aplicação, é um pouco complicado, porque essa é distribuída. A gente tem vários componentes que operam a API. Então, para orquestrar isso, a gente utiliza um componente de rede. Então, os próprios trabalham com essa questão tem bastante eficiência, eles só trabalham com TP. Então, a gente provavelmente vai ter que começar a estudar como que a gente vai conseguir fazer um proxy reverso que fale TTLP, né? E, enfim, e várias outras coisas que vão em caminho. Fico à disposição, se a gente não comentário. Hoje, em produção, a gente tem 4, 5, alguns ficam para geração, alguns ficam exclusivos para geração, mas em produção são 4, 5. Mas a gente está aumentando, tá? Hoje a gente está operando um site em Brasília, mas a gente já está montando um site em Salvador e sede. A gente está trabalhando para esse trabalho não em developer, não como contingência, mas os dois sendo operacionalizados simultaneamente. E a gente vai montar mais um terceiro site também em Brasília. Né? A gente tem dois data centers, dois salas próprias, vai deixar dobrar 3 salas próprias. Então, vai ser total, muito bem para a operação. 12 dias. Obrigado, Giovanni. Perguntas? Tá, vai lá. Como é que o algoritmo já está dentro Eu acho que essa nenhuma chave fica no nenhuma HSM. chave no HSM? Não. A chave, como o Giovanni falou, a chave vai no payload. Entende? O que acontece? Por isso que a gente pode... Eu tenho lá um pool de HSMs, eu posso mandar a chamada para qualquer um dos HSMs, porque a minha chamada, ele leva a chave lá codificada em red blob para a chave compartilhada do cluster, que está ali, e eu digo, ó, assina. Ele assina e automaticamente ele já esquece aquela chave. Se eu tiver que mandar assinar de novo, eu mando ela no payload de novo. Então, assim, a gente começou a achar essas questões de eficiência, né? Então, por exemplo, para assinar certificados, como fica tudo dentro do mesmo Trusted Computing Base, a gente tirou a existência de Certificate Sign Request, porque eu tenho a chave já ali gerada. E aí, quando a gente gera a chave, né, eu dou o comando de geração de chaves, eu recebo o par de chaves já formatado nesse modelo preparado para jogar ela como payload. Então, assim, é um nível de eficiência enorme. Tá? A gente consegue distribuir as chaves, eu consigo ter, inclusive, várias cópias da mesma chave. A chave pode estar, ela é cifrada para ser só utilizada dentro do cluster de HSMs. Tá? Mas, por exemplo, os diferentes sites, eles podem sincronizar o banco de dados com o pool de chaves em vários lugares. Aí, se você for direcionado, por exemplo, o site Florianópolis, você acessa a tua chave, ela está aqui localmente, uma cópia dela, jogada no payload no pedido de assinatura. Tá? E aí o próprio pedido de assinatura do certificado, na verdade, não é que não tem nenhuma chave carregada, tem uma chave carregada no HSM, que é a chave da AC. Entende? Porque aí quando eu mando o certificado para assinar, e ela nunca é descarregada. Por quê? Porque o mesmo HSM que faz a assinatura para o cidadão é o HSM que é utilizado para gerar os certificados. Então, e aí é o mesmo pool. Então, um HSM ele serve tanto para assinar coisas do usuário quanto para assinar da C. Tem uma compartimentizaçãozinha ali, entende? Com HSMs virtuais, mas do ponto de vista físico é o mesmo equipamento.
Aí eu vou parar aqui, vamos ver se a gente consegue, se tem alguma coisa no chat, alguma, alguma colocação. Diga, Thaís. Isso é nossas discussões agora corriqueiras, né? Essa discussão aconteceu faz 2 semanas, acho, né? Então, o que que acontece? Do ponto de vista da assinatura, isso não é um problema para a gente, tá? Por quê? Porque isso tem que ser resolvido no portal de autenticação, tá? Mas, de qualquer forma, um dos indicadores que isso aconteceu vai vir a partir de um dado que a Receita Federal tem, tá? Que é entregue lá. E o que acontece? O Giovanni falou um pouco, talvez, dos tickets, né? Então, quando a gente recebe todo esse processo de geração de certificado, o dado que vai no certificado vem para a gente dentro do ticket OAuth do GovBR. E esse ticket que vem para a gente é o ticket, ele tem um nome sugestivo, né? Chama RFB completo. Ou seja, vê basicamente todos os dados que a Receita Federal do Brasil tem sobre você. É um ticket com um monte de informação. Então, dentro desse ticket tem um estado que a gente olha para saber se a gente tem que revogar. Se alguém tentar autenticar com o seu certificado e vier naquele estado, a gente revoga. Mas se não for usado, vai morrer naturalmente. Apenas se for tentativa de uma chave. Isso. É porque a gente não quer fazer revogação ativa, tá? Porque revogar significa eu ir buscar lá dentro, eu vou estar gastando um recurso sem necessidade. Porque se o certificado não for usado e ele morrer naturalmente, né? Porque a gente deixa. Não preciso fazer nada para que isso aconteça, tá? Assim, são vários elementos, tá, Thaís? Por exemplo, a gente recebe lá, existe uma outra coisa importante desse processo, né, é que é a autorização do usuário. Então, você autentica na plataforma GovBR, a gente recebe informação de que você quer assinar, mas a gente te provoca diretamente. A gente faz uma triangulação, tá? E a triangulação é o quê? Lá no ticket seu GovBR vem seu número de telefone, por exemplo. Aí eu pego e mando um SMS para você, ou mando um push notification no aplicativo do GovBR com o número que você tem que me devolver pela API. Ou seja, eu sei que a plataforma de assinatura sabe que você teve participação ativa num segundo fator, inclusive, né? Através de um outro canal, não talvez um segundo fator, mas um segundo canal, né? Para ser provocado. E a gente faz isso, na maior parte das vezes, com SMS ou com push notification. Tem uma aplicação específica que faz com e-mail, tá? Porque aconteceu. É uma história muito grande para contar, tá? Mas não é o padrão. Não, eu acho que nenhuma outra aplicação fará isso de novo, né? Só acontece num caso. E a gente não deixa escolher. Isso. Nós escolhemos o que é melhor para a gente. Isso. Então, assim, por exemplo, a gente sempre manda primeiro o push notification e depois a gente vai ver, opa, o cara não tinha aplicativo, então a gente agora manda um SMS. Então, essa é a solução. Tá? Mais perguntas? Diga, Lucas. A gente só tem uma API, a gente só tem uma API, a gente faz CMS e a gente embarca o CMS no PDF. Isso. O portão é prerrogativa de cada aplicação que integra fazer o tratamento. Então, se ele quer fazer páginas, ele pode fazer páginas, mas a responsabilidade que ele está integrando. Isso. Mas tudo portal. Tudo já era uma. Eu quero ver por é óbvio. Falar sobre colocar
Bom, a gente entra numa. Essa pergunta do PADS, ela é interessante porque a gente entra em vários problemas colaterais, entende? Primeiro, PADs da Adobe ou PADs do Brasil? Da- Não, não, mas aí calma, porque aí a gente sabe que PADs.cp 15 já não vai funcionar, né? Mesmo com o CP Brasil. Isso. Aí, olha só, se for PADs mesmo, aí o que acontece? Vai ter a política não vai permitir que a gente faça com GovBR e vai falhar. Tá? Tá. Então, assim, ó, aí eu vou entrar, por exemplo, nas features que a gente está propondo agora para o ITI. Tá? Uma das features que a gente está propondo para o ITI é a produção de documentos que permitam guarda de longo prazo. Tá? E a gente não quer políticas, a gente quer perfis. E aí, se a gente for, a nossa ideia é que a gente deve montar uma long-term signature, tá? Um perfil que permita subir até long-term signature. E o que seria necessário para o cidadão? Sei lá, o ITI SGD entrar na ATL e fazer aquilo aparecer lá dentro, porque a gente quer trabalhar um modelo mais simplificado, entende? Inclusive, essa questão, a gente fez todo um estudo já para a parte de longo prazo, né? E a nossa visão é de que, principalmente para as avançadas, não faz sentido políticas. Né? E aí a gente tem aqui hoje dentro da sala, talvez as pessoas com as opiniões técnicas mais relevantes, né, do mercado, e eu sei que todo mundo aqui não gosta de política, entende? É. Então, se a gente pudesse eliminar políticas hoje, fizesse uma votação aqui, agora, ó, quem trabalha com isso, levanta a mão se quer eliminar política, a gente tem unanimidade. Então, já pode levantar a mão. Então, assim, o que que acontece? A gente sabe disso. E se a gente conseguir demonstrar, por exemplo, que no GovBR a gente consegue produzir esses documentos, né, nessa estrutura, é muito provável que a própria ICP Brasil tenha que convergir para isso para frente. Então, ela serve como uma plataforma para resolver problemas e para. A gente está concebendo ela do zero agora, né? Porque a gente fala, política é ruim, mas você, principalmente, o pessoal que foi aqui do LabSec sabe que a gente discutiu isso durante meia década e a gente implementou todo esse negócio. E aí, depois de que estava 10 anos implementado, a gente sacou que era ruim, entende? Mas junto com todo mundo. Essa que é a questão, entende? Muito provavelmente o projeto vai trazer essa questão de profiles. Tá? Então, esse é um indicativo. Um outro indicativo importante do projeto de avançada é que a gente está vendo o seguinte, nosso certificado ele é emitido, como ele tem esse uso pequeno, a gente não tem estatísticas hoje, por exemplo, de reuso. Né? A gente tem poucas estatísticas do reuso do certificado. Às vezes o cara entra lá, assina um documento na vida e a gente fica lá com o certificado um ano, hein? Isso. E aí fica lá um certificado um ano até vencer. A gente ainda nem sabe o que a gente vai fazer com os vencidos. A gente guarda eles, a gente descarta. A gente tá nesse ponto. Tá? Por enquanto eles continuam lá. Mas a gente tem um problema hoje que para fazer validação técnica, né, embora dentro da API, quando a gente entrega o CMS, o tempo é nosso. Essa é uma outra característica importante da validade da assinatura. Então, assim, não importa o que você diz lá do teu lado, entende? Então, sei lá, a data na estrutura do PDF é declarada de um jeito, mas a data, o signature time que vai dentro do CMS que a gente produz, é colocado com o nosso relógio. Tá? Mas isso dá problemas técnicos depois para as asserções de tempo. Então, agora a gente está estruturando todo um processo para colocar um carimbo dentro, né? Obviamente, a gente vai fazer uma expansão da API, já usando o caminho de profile, e se você quiser, você coloca um carimbo lá, por quê? Porque vai existir um carimbo GovBR para aquelas assinaturas, para você ter um espaço maior de validação técnica nessas assinaturas. Mas isso vai causar, isso são problemas que no workshop do ano que vem, provavelmente, a gente vai caminhar daqui a pouco para finalizar, depois da apresentação do Ibirá, a gente vai começar a discutir porque dependendo de como isso acontecer, a gente vai criar híbridos que serão grandes Frankensteins, entende? E a gente
a gente que trabalha tecnicamente com a produção e a verificação de assinaturas digitais, a gente vai ter que começar a pensar melhor como que isso pode ser feito, né? O quão híbrido pode ser, né? Uma assinatura ICP Brasil com carimbo GovBR, ou uma assinatura GovBR com carimbo ICP Brasil. Eu sei que tem um monte por aí, entende? Tem um monte de plataformas que fazem, mas isso tudo vai acabar evoluindo, entende? Eu não sei exatamente, tá, Lucas? Mas mais perguntas aí, pessoal? Então, mais ou menos. Mais ou menos porque a âncora de confiança já existe, a gente consegue reduzir para âncora de confiança. Tá? Aqui o pessoal está falando, o áudio estava ruim, qual o tempo de validade e retenção dos certificados? Hoje é 1 ano. Tá? A gente chegou a cogitar de fazer os certificados GovBR com validade de 5 anos. Né? Mas a gente decidiu fazer eles menores primeiro, porque a gente está num estágio onde que a gente também está propondo para o ITI a possibilidade de uma migração da parte criptográfica. Hoje os certificados são em RSA, mas a gente já sabe que se a gente for, por exemplo, para emitir certificados com curvas Edwards, o desempenho e a performance vai ser assim da ordem de 20 vezes mais rápido, tanto do lado de HSM para a produção da assinatura, quanto para o lado do cliente depois para verificação. Então hoje a gente tem um motivo, a gente não faz porque depois os leitores, né, do documento fora vão ter problemas. A gente não tem, por exemplo, a Acrobat, eu não sei se a biblioteca está pronta, se ela até que nível que o Acrobat empresta coisas dos sistemas operacionais, mas é uma tendência que isso vai acontecer, tá? Porque com as curvas Edwards estando dentro do padrão do TLS 1.3, significa que a gente deve caminhar para esse lado inevitavelmente. Tá? Então, a pessoa perguntou isso. Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma colocação? Diga, Christian. Sim. Bom, como é uma pergunta filosófica, né, Christian, eu acho que eu vou te responder de forma mais filosófica. Né? Eu acho que o que está identificado aqui é claro, entende? Para você, do ponto de vista legal, chamar de avançada, ela tem que entrar dentro do aspecto da Lei 14.063. Como o Rui falou anteriormente hoje, né? A lei tem um preâmbulo que é muito claro, que diz que ela serve para a relação do cidadão com o Estado. Ela é G2C, Government to Citizen. Esse é o objetivo. O mercado vê que existe um boom hoje de documento eletrônico, né? Sim, a pandemia foi uma porcaria para todo mundo, mas para a gente de documento eletrônico, ela fez tudo que a gente vinha trabalhando lá até 2019 tinha uma velocidade, né? A partir de março, abril de 2020, quando teve lockdown, todo mundo se preocupou, né? Que duas coisas, que a folha de papel, alguém pode ter espirrado e ter um vírus nela, né? E a outra coisa é de que ela requer que alguém se locomova de um lugar para o outro para levar. E quando você desmaterializa, você começa a ter ganhos. Então, hoje as pessoas procuram esse alavancado, né? Entre ter a digitalização e ter as vantagens. Obviamente que eu acredito que sim, essas assinaturas, a gente tem que trabalhar uma classificação mais estruturada para isso, né? Então, o meu entendimento filosófico é de que as assinaturas qualificadas, elas são qualificadas por asserção da qualificação da identificação do sujeito. É uma frase complexa, mas o que isso quer dizer? Eu tenho muita certeza de que a pessoa que tem a chave privada é a pessoa
com a qual a identidade está associada no certificado. E é um nível de certeza altíssimo. Houve uma conferência documental individual, houve uma presencialidade, é feito um equivalente de um KYC do sistema financeiro, né? É um Know Your Customer, ou sei lá, Know Your Signer. É mais ou menos isso, é muito forte. As assinaturas avançadas, não da lei, mas do ponto de vista mais filosófico, são assinaturas onde você tem uma garantia não tão forte, mas ela é uma garantia que você extraiu do banco de dados da empresa onde o cara trabalha, né? Então, por quê? Porque lá ele apresentou documentos para ser contratado. Tá? Você extraiu dados de algum outro tipo de relação que reforça a validação da identidade da pessoa. Tá? Mas ela tem uma característica importante para ser considerada avançada. Ela tem que ter mecanismos criptográficos que tornem o documento autônomo. Tá? Você, a partir do documento, eu consigo determinar a integridade, a autenticidade e a materialidade da autoria. Essas três coisas são importantes. E a gente tem a simples. A simples é uma assinatura baseada em evidências. Ela não é baseada em asserções da identidade da pessoa. Então, você diz, olha, a pessoa bateu uma foto, olha, a pessoa acessou de tal IP, olha, a pessoa clicou num link nesse e-mail. Todas essas coisas, e normalmente essas asserções, pelo fato delas não serem criptográficas, como é a assinatura digital, faz com que você tenha dependência de um sistema para validar, né? Que normalmente não é autônomo. O documento não é autônomo. Então, eu acho que, do ponto de vista filosófico, a gente tem que entender, né, que a assinatura avançada e a qualificada, a grande diferença delas é a asserção de identidade, mas existe um salto muito grande entre a assinatura simples e as assinaturas avançadas e qualificadas por causa dessa autonomia do documento. E, mas assim, ó, o que eu acho, Christian, assim, ó, o mercado ele se resolve, entende? Do ponto de vista de nome, de produtificação, e é natural. Também é natural, né, você pegar e dizer assim, tem cara de porco, focinho de porco, não sei o quê, mas é javali, entende? Que é o caso que está acontecendo, que a gente percebe. Tá? Ah, diga, Rui. Então tá, por favor. Se você vai com que aí o pessoal, o áudio aqui, Peraí. você quer dar. Eu acho que a resposta seja o que o Rui vai falar já. Né? Tudo que você falou já está escrito desde 2001, entende? Não é? É isso aí. Bom, o artigo 10º da MP 2200, ele fala mas isso aqui, assim, numa leitura conjunto da obra, ele está tratando de certificação digital, né? Ou seja, e aí ele não, no meu entender, aqui, não engloba outros métodos de assinaturas eletrônicas. Então, assim, é importante fazer essa leitura, mas ter em mente que, no caso aqui, a assinatura do PR, né? Obviamente ela tem o respaldo da outra lei, 14.053, né? Mas as outras assinaturas ditas avançadas, né, dentro de uma expectativa para que ela possa ter uma aceitabilidade, ela teria que se encaixar nesse parágrafo segundo, mas, veja bem, mas com viés de uso certificado digital. Ou seja, não vale aqui, às vezes, você trabalhar no modelo onde você tem apenas evidência. Eu coletei o log, eu coletei essa informação. A pergunta é, isso é suficiente para se encaixar aqui? Eu diria que não. Como técnico, se o juiz me perguntasse, eu falaria, olha, isso não se encaixa. Por outro lado, isso é uma evidência, é fato, mas aí você vai defender essa tese de outra forma. Mas encaixar essa demanda dentro desse parágrafo é um pouco difícil você demonstrar, porque o que a medida provisória 2200, ela trata da assinatura eletrônica baseada em certificado digital.
e por acaso cria uma infraestrutura oficial chamada ICP Brasil. E dá margem para outros tipos de assinatura, mas desde que usem também métodos equivalentes, ou seja, usando a criptografia. Eu sei que tem provedores que usam para algumas situações, mas é importante estar atento. Aí, tendo o caso do Christian, que provavelmente a Braille utiliza, né, um outro tipo de certificado, ok, ele é uma assinatura avançada, mas não coberta pela 14.073, né? Então, ela está mais para se encaixar aqui no parágrafo 2º do artigo 10 do que na 14.063. O que a gente tem observado, o Jean falou, assim, acho que eu falei hoje pela manhã, a gente tem observado que, obviamente, a sociedade ela está muito carente de assinaturas, de métodos. A gente tem observado aí a expansão de vários players, que é bom, que é positivo, porque a gente está realmente digitalizando a sociedade, tá fazendo essa transformação. Mas o que nos preocupa sempre, quando a gente é consultado, e aí a opinião é minha aqui, não é no sentido da segurança desse documento ao longo prazo, né? É aquela história, enquanto não tem problema, né, eu posso vender um carro aqui, porque a gente vende com um amigo. Agora, se esse carro tiver um defeito, se esse carro tiver uma pendência tributária, aí a coisa é mais complicada e isso ainda unido, obviamente, né, você tem que ter as provas adequadas. Então, assim, eu acho que é muito importante vocês que trabalham com soluções, não é pensar o aqui e agora, mas é o pensar o depois. O que vai acontecer depois? Eu consigo dar prova nisso? Ou seja, outra coisa que a gente tem trabalhado muito é no conceito de documento autônomo, né? Ou seja, se a gente tem problemas, inclusive no serviço público, em que para validar um documento eu dependo de uma plataforma. Então, tanto é que o validador ele não depende disso. Toda vez que envolve algum agente, né? Eu citei o exemplo aqui daquele, tem modelos aqui que utilizam a assinatura destacada, e aí você tem que ir no portal, até foi o Lucas que comentou, então tem que se autenticar, o próprio cidadão, o cliente lá não quer que veja o documento. Então tem os modelos de segurança para cada negócio, isso aí depende do negócio. Mas eu preciso ter acesso ao documento, e aí o documento tem que ter, quanto mais um conjunto tecnológico mais robusto, mais segurança eu vou ter. A gente falava um pouco hoje para amanhã ainda, e vai ver agora, né? Certificado de atributo. Né? Por que o certificado de atributo a gente está trabalhando com isso aqui com a LabSec, e a ideia é popularizar? Por quê? Porque ele vai dar a qualificação do titulado. Com isso, eu, de certo modo, eu dou uma autonomia maior ao documento, no caso das receitas. Se o CFM emite certificado de atributo de médico, eu vou embutir o certificado dentro do processo de assinatura, e quando esse documento for apresentado, seja até mesmo offline, ok, eu não vou ter a validação da LCR, mas eu vou ter a validação de que aquele cidadão é médico, que aquelas informações foram produzidas por um médico. Então, a gente tem que entender sempre que a dependência direta de um documento, de uma tecnologia, pode ser um problema no final, e essas próprias empresas podem ser acionadas, né, porque se tiver causa algum problema, algum prejuízo, o site não está no ar, alguma coisa, obviamente elas vão responder por isso. Então, é muito importante sempre pensar no usuário, né? O sistema do governo está pensando no cidadão, quer dizer, empoderar o cidadão. Está aqui o seu documento que você assinou. O que você vai fazer com ele? Problema seu. Havia até uma discussão, não, a gente podia guardar e tal. Só que aí você está trazendo uma responsabilidade para o Estado de guarda de algo que, a princípio, não tem essa finalidade. Então, olha, você gerou documento, assinou, isso aqui é uma declaração para a Receita Federal. Beleza, agora você vai lá na Receita e faz o documento. Ou as aplicações que já estão conversando direto com a API, lá no próprio site você assina o requerimento, tudo, ele aciona a API, já assina, já autentica, então ele caminha. Então, é importante também ter essa visão. Acho que o Estado, é importante ver o que o Estado está fazendo para o cidadão, e no privado a gente também dá uma olhada no que aquilo que está sendo desenvolvido pode importar para a sociedade geral. Então, é muito importante que vocês tenham essa visão de não só de curto prazo, assinou, entregou, ganhou dinheiro, mas saber que isso pode trazer uma consequência depois futura que pode ser desastrosa, né? Quando a gente está aqui mais com o pessoal técnico, né, que entende disso, então cabe a vocês orientarem a área comercial, né, no sentido de tomar alguns cuidados para que depois aquela solução técnica não seja um problema maior, né? Diga, Tatara.
Existe, né? Se você olhar lá, o decreto que regula a 14063, ele tem um item lá que é uma portaria conjunta entre o ITI e a SGD, e ela foi publicada, acho agora em 2021, que dá os requisitos para você produzir, né? Aí a questão é a seguinte, você está competindo com o de graça, né? É possível, agora assim, recomendado fazer, bom, se você, não, é uma questão seguinte, eu não sei, tá? É possível, ninguém fez, porque provavelmente ninguém achou um valor agregado ainda específico para isso, mas é possível, tá? É possível. Então, inclusive, isso conecta com o dia de ontem, aqui da discussão das TSLs que a gente estava fazendo. Por quê? Porque a previsão que foi colocada dentro dessa instrução normativa foi justamente o uso de listas de confiança para trazer. Então, você não credencia ali embaixo. Você monta a sua raiz, você monta toda a tua arquitetura, e a gente credencia você como um provedor de assinatura avançada. Aí não é comigo, cara, mas a gente ajudou a escrever, né? Acho que essa é uma outra coisa importante para deixar claro aqui. Às vezes soa difícil ou estranho para quem está ouvindo, quando a gente fala assim, a gente fez, né? Mas a UFSC teve muito intrinsecamente envolvida com o ITI na construção, na apresentação do que é o Assina UFSC, né, que é o nosso portal, que é equivalente à Avançada, e foi ele que inspirou, né, o ITI e, na época, a Secretaria de Modernização do Estado e a SGD a correrem atrás da medida provisória que virou a lei. Porque eles viram, opa, tem uma implementação que torna isso possível. Então, a gente acabou sendo envolvido em vários estágios, inclusive do processo regulatório. Como é que regula isso? Olha, a gente consegue fazer até aqui. Então, regula até aqui. Entende? Então, teve bastante cuidado com isso. Uma outra coisa que eu acho que é interessante responder, que tem uma pergunta aqui do Luiz Lima, né, sobre a assinatura qualificada como serviço. Não traz consigo instantaneidade hoje existente na avançada? Eu vou dar mais uma colocação filosófica para quem está participando, né? Eu honestamente acho que a gente está chegando no fim de uma era, a era do certificado produto. A gente está entrando numa era do certificado insumo. As pessoas hoje, o Giovanni estava falando aqui, e esse é um dos mantras nossos, entende? Ninguém acorda, quando alguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou tirar um certificado digital, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque, essencialmente, você vai acordar de manhã e vai dizer, eu vou tirar um certificado digital hoje, não porque você quer tirar, porque alguém está te obrigando a tirar o certificado digital. Mas você acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou comprar uma casa. E eu tenho que assinar o documento lá. Vou ter que tirar um certificado digital. Então, o que acontece? Mas o mercado vem há 2 décadas tornando isso um produto. E aí a gente briga, o produto custa caro, produto custa caro, produto custa caro. A partir do momento que a gente inverte essa lógica e o certificado não é mais o produto, o certificado é um insumo, a briga de quem vai estar trabalhando com certificação digital é sempre produzir o certificado da forma mais barata possível. Entende? Por quê? Porque você não está ganhando dinheiro vendendo certificado. Na verdade, está te custando alguma coisa emitir o certificado. Então, a pergunta do Luiz aqui sobre assinatura qualificada como serviço, eu acho que esse é o futuro. Entende? Você tem um procedimento, vai ter um custo, você tem garantias maiores, entende? Existe uma asserção maior da identidade. Existem processos que vão ganhar mais garantia. Então, talvez sim, talvez toda essa infraestrutura, e a ICP Brasil já tem como fazer isso, tá? Já existe PSC, já existe a validação remota, então tem como colocar no mercado, tem um custo. Mas lembra o seguinte, as pessoas não levantam da cama para dizer que querem comprar um certificado digital. Elas querem
melhorar a qualidade de vida dela. Eu quero morar em outro lugar, eu quero viajar, eu quero abrir uma conta no banco, quero comprar alguma coisa, quero fazer alguma coisa com o Estado, e elas, para isso, elas precisam de um documento. E aí que vem o requisito. Eu digo que o certificado digital é um requisito não funcional. Entende? Você precisa ter para que alguma funcionalidade da sua vida dê certo. Então, né, nessa resposta aqui para o Luiz, eu acho que sim, né, ela provê o que a avançada provê, ela tem um custo, porque ela envolve muito mais trabalho que não pode ser mecanizado, né, essa asserção da identidade de uma pessoa pela outra pessoa. Aí o pessoal vem falar sobre ARs eletrônicas. Eu acho que ARs eletrônicas elas são boas para o sistema da ICP Brasil até certo ponto, entende? Porque elas estão ali para melhorar a vida do OGR, na verdade, porque a gente não vai ter nunca como tirar aquela pessoa ali, porque tem alguém que tomar a responsabilidade. Eu não vou poder responsabilizar a máquina por ter tomado a decisão errada. Então, indo mais nessa linha filosófica, acho que a gente tem uma série de mudanças no campo aqui. Tá? Mais alguma pergunta? E aí a gente vai falar de atributos. Não? Então tá. Então, obrigado, Giovanni. A gente vai. Deixa eu só abrir aqui. Onde que tá? Quem é que vai me ajudar aí com. Como é que põe isso em tela cheia aqui? Como é que põe em tela cheia? Só compartilhar a tela agora aqui. Você quer o como? Só me dá auxílio, não precisar. Tá. Bom, pessoal, fica aí, fica aí. Não pode, porque a hora que a coisa ficar complicada. Ó, já estou olhando vocês ali também. Quem desenvolve também tem que ajudar a responder. Bom, pessoal, dentro da ICP Brasil, né, a gente tem já faz muito tempo, acho que mais de uma década, um padrão para emissão de certificados de atributos. Né? E esses certificados de atributos vão e vêm. Hoje existe, acho que, uma única aplicação regulada para certificados de atributos, que é a emissão de carteiras estudantis, né? Que lá é uma lei de 2012 com uma regulação de 2013. Então, realmente faz uma década que a gente tem isso. O que acontece? Né? Linkando essa apresentação com o resto que a gente viu no dia de hoje. Quando o Rui apresentou lá o projeto que a gente levantou no começo de 2020, né, quando iniciou a pandemia, para validação de documentos de saúde, né, a gente teve que fazer aquilo correndo. Né? Por quê? Porque tinha a necessidade da pandemia, a medida provisória de telemedicina e tudo ocorrendo. E a nossa solução foi talvez a mais simples possível. Né? O que era o nosso. Por que a gente respondeu em 15 dias com o negócio? Porque na prática a gente conseguiu web services do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Farmácia, aonde você manda um CPF, um número de registro e um estado, e eles dizem se a pessoa é médica ou farmacêutica. E o que a gente passou a fazer? Quando recebe um documento que a gente identifica como uma prescrição médica, uma dispensação de medicamentos, ou qualquer documento dessa área de saúde, eu valido a assinatura, vou no certificado digital, pego o número único do CPF da pessoa, né, do campo lá, no OID, não, para pegar de todo mundo mesmo, e eu vou lá e consulto aquele cara no conselho e sei, olha, esse documento foi assinado por um médico. Isso é lindo e maravilhoso e é assim que funciona hoje. Mas nós temos um problema, que é o que o Rui falou. O documento não é efetivamente autônomo em todas as suas asserções. E isso tem o problema mais premente que tem
é que quando a API falha, né, o cidadão vê o serviço validar falhando. E ele não sabe que alguém tropeçou num cabo lá dentro do CFM, entende? Ele simplesmente vê que, pô, eu mandei uma receita e ele não soube me dizer que é médico. Aí daqui a pouco ele manda a receita de novo, agora o cara é médico. Então, com isso, o projeto do Ibirá, né, ele chamava aqui no LabSec SGCA, mas que é Sistema Gestor de Certificado de Atributos. E para padronizar com todos os nossos nomes, né, o Ibirá foi colocado agora, né, Ibirá é seiva, árvore, né? Então, a ideia era que a gente tivesse todo um modelo aqui, né, de produção de certificados de atributos, que a gente pudesse começar a utilizar isso. E depois eu vou falar para vocês um pouco, mais para o final, de uns testes que a gente quer fazer com um produto que a gente está ainda modelando com o ITI, que é o assinador de conformidade, né, que é aonde que a gente faz esses testes. Então, o que é o Ibirá? Ele é um sistema de gerenciamento de certificados de atributos que fornece funcionamento de uma entidade emissora de certificado de atributo. Isso possibilita a gente emitir um certificado de atributo. O que é um certificado de atributo? Ele é um certificado digital que não tem uma chave pública. Eu acho que ele não associa um conjunto de dados a uma chave, mas ele ele faz uma declaração, né, uma asserção sobre alguns parâmetros que ele tem. Então, por exemplo, um certificado de atributo que existe hoje é se a pessoa é estudante ou não, né, que é o que vai na carteirinha de estudante. Hoje, o Conselho Federal de Medicina já contratou com a Valid, né, que é a provedora deles, para cada certificado digital emitido para um médico, eles emitem um certificado de atributo, que é assinado pelo Conselho Federal de Medicina, aonde que diz fulano de tal é médico, o registro dele é tal, o F do registro é tal, a especialidade dele é tal. Entende? Obviamente, esse certificado de atributo serve. A gente brincou outro dia lá no próprio CFM, eu e o Rui, com o presidente lá, que o atributo ele é o carimbo. Se você for no médico e ele pegar a folha lá dele, te der uma receita médica e só assinar, você não consegue comprar um medicamento. A coisa mais importante que tem ali é o carimbo. E o carimbo é a parte mais frágil de todas, né? Você vai aqui na esquina e manda fazer o carimbo com os dados de qualquer médico. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que qualquer cidade que tenha mais do que 20 mil habitantes no Brasil tem pelo menos uma praça onde se compra atestados médicos de todas as doenças que você pode imaginar. Né? Então, isso é... Por quê? Porque alguém foi lá e teve a ideia, pô, vou fazer um carimbo e vou fazer uma folhinha que pareça do médico. Então, a gente começou com isso, a gente começou a estudar. A nossa ideia é que os atributos devam vir agora com mais força. Né? Por quê? Porque a gente quer trazer essa questão de dar autonomia ao documento. Então, ao invés de eu ter o documento ter que consultar uma API, eu tenho o documento e o documento já traz lá o carimbo, dizendo, ó, o cara é médico. Mas quem que emitiu o carimbo? Quem emitiu esse carimbo é o Conselho Federal de Medicina. Então, essa é a ideia. E com isso a gente pegou e está fazendo uma reestruturação. O projeto original do SGCA é de 2012, né, quando veio toda a questão lá da lei da meia entrada e tal. Então, mas a gente parou o desenvolvimento dele em 2012. E a gente retomou esse desenvolvimento agora em 2020. Então, ele está no momento de pagar o déficit tecnológico. Tá? Então, embora a gente tenha muita coisa implementada, as coisas estavam implementadas com tecnologia de uma década atrás. Então, a gente está fazendo essa evolução. O sistema, tá? Ele foi feito para a gente ter um modelo de configuração, para que a gente possa cadastrar operadores dentro desse sistema, para que a gente possa, como operador, né, configurar determinadas assinaturas, criar templates, compartilhar templates e assim por diante dentro desse software. A ideia, né, é que isso possa talvez vir a ser um autosserviço para um conselho ou para alguém. Né? A gente está montando uma estrutura para que o ITI possa disponibilizar um mecanismo
para que esses conselhos que não têm a facilidade ou que não tenham a capacidade do CFM possam talvez vir a emitir alguns certificados de atributos, porque a gente entende que isso vai reforçar os documentos, entende? Isso vai tornar os documentos melhores. Inclusive, a gente vai abrir o código, como é parte. Então, a gente aqui na UFSC, por exemplo, está pensando em transformar as nossas portarias de função para certificados de atributos. Então, por exemplo, hoje eu estou como coordenador de curso, do curso de computação. Alguns documentos, hoje, que eu assino, para ter eficácia, eu tenho que estar na minha função. Só que o documento não traz a minha função. Então, a gente está fazendo alguns testes para utilizar esse Codebase para integrar com o nosso sistema de portarias administrativas. Então, quando o reitor baixa a portaria me dando uma função, eu ganho um atributo. E isso vai estar integrado no nosso portal de assinatura. Então, quando eu for lá colocar a minha representação visual, eu vou poder escolher se eu quero que diga que eu sou coordenador, que eu sou professor, que eu sou gestor de um projeto. Isso tudo vai estar colocado aí. E a nossa ideia é que isso passe a funcionar de uma forma mais estruturada. Tá? Outras coisas que a gente tem aqui, né, para emissão do certificado de atributo, deixa eu esconder um pouquinho aqui, né? Por Distinguished Name, para dizer para quem que eu estou emitindo o certificado de atributo, eu vou selecionar template, preencher esses dados, né, para quem que o certificado de atributo está sendo colocado, vou alterar os valores que são modificáveis pelo meu template e emito o certificado. É um fluxo super simples. Tá? Depois, a gente está projetando também um modelo para emissão por CSV. Né? A gente não quer integrar bancos de dados. Tá? Isso é para as empresas. Né? Você tem um produto que você vende para alguém para atributos, reforçando essa ideia de que a gente quer trazer essas funcionalidades para dentro de um documento autônomo. O nosso vai funcionar simplesmente com um CSV. Você vai lá e pega uma planilha, coloca as colunas com os dados e manda para a gente emite quantos atributos forem o número de linhas de um arquivo desses de CSV. Obviamente que a gente tem lá o CSV de exemplo, para você ver como é que faz. Você preenche os dados que são modificáveis no template, seleciona o template e, em vez de emitir de um em um, a gente emite em lote esses certificados de atributos. Tá? Aqui é um pouco da carinha, isso daqui vai passar por todo um banho de loja, né? O ITI já entregou para a gente alguns Figmas para começar a deixar isso com uma cara mais funcional, tá? Mas a ideia aqui é que o operador tenha vários tipos de chaves. Então, ele vai fazer muitas emissões, ele pode ir lá e conectar com HSM, ou ele pode conectar um token criptográfico que ele tem, ou ele pode utilizar o próprio token que ele fez a autenticação, por exemplo, para entrar no sistema. Ou ele tem um softwarezinho lá, uma key store que ele pode subir para carregar. Isso configura o perfil do assinador, que é o que vai ser colocado dentro dos certificados. Tá? A gente tem um modelo de criação de templates, tá? Onde a gente cria o nome do template, cria determinados atributos. Aqui é feito para quem realmente entende ainda. A gente não chegou no ponto de tornar ele popularizável. Então, eu coloco o ID que eu quero, qual é o valor, se o atributo é modificável ou não, e assim eu consigo montar templates para todos os tipos de possíveis certificados de atributos que podem ser feitos. Tá? Então, a gente colocou aqui, né, o Pablo montou na apresentação um caso de carteirinha de estudante. Eu coloco lá uma validade, coloco atributos, vou adicionando atributo por atributo. Alguns são modificáveis, alguns não. Tá? Obviamente, se eu estou emitindo como UFSC, eu vou fixar a instituição, para que a gente não possa emitir com outro ID. E assim, a gente pode botar N outras coisas, né? Por exemplo, eu usei um tempo atrás um atributo que a Braille emitiu para a carteirinha, vai até a foto, né, do estudante, vai dentro do certificado de atributo. Então a gente começa a ter umas coisas super interessantes, né, quando a gente começa a mexer com esses atributos.
Uma vez que a gente tem os templates criados aqui, né, o nosso usuário pode vir selecionar um template e aí ele dá lá o common name do usuário para o qual está sendo emitido, seleciona o template, tem atributos que são modificáveis, então ele pode vir aqui e preencher, e a hora que ele der o issue, a gente gera um certificado de atributo usando aquelas chaves que foram configuradas. Tá? Então, as emissões aqui, né, aqui é só uma visão mais de perto do certificado de estudante. Então, tem coisas que são modificáveis, tem coisas que não. Quando foi feito isso, está aqui o link para download. Como eu falei, a usabilidade ainda não está considerada, a gente está refatorando. Isso, é até um pouco menos, né, que soviética, é uma interface chechena. Ela não, os soviéticos ainda cuidam de alguns detalhes para coisa funcional. Então a gente está nessa parte de trazer uma interface depois mais amigável, mas o mais importante é que toda a base tecnológica lá de 2011, 2012, quando a gente produziu, foi atualizada. Isso daqui é só uma casca em cima de um conjunto de serviços, tá? De APIs para serem chamadas. Então, é um sistema que ainda está em desenvolvimento, mas que vai avançar de forma significativa. E aí a gente consegue vir aqui e gerar certificados de atributos, né, que são utilizáveis e funcionais, baseados, obviamente, no documento base nosso aqui, que é o DocCP 12, né? 16. 16? 16. Então, o Lucas falou. Então, aqui são só alguns exemplos. A gente tem depois a possibilidade de emitir em lote dentro desse software, carregando esse CSV. Então, eu escolho o template, pego aqui os dados que estão, digo o que vai em cada coluna, né, o que vai entrar em cada uma das áreas modificáveis. Quando eu carrego esse cara, ele me dá um download que não é um certificado, é um zip contendo todos os certificados. A gente agora está trabalhando algumas questões importantes, tá? Como, por exemplo, padronizações para mecanismos de revogação, para esses certificados de atributo. Tá? Quando você começa a utilizar eles para determinados usos, é importante você poder revogar atributos. E aí a revogação de atributos num modelo desse como serviço é difícil. Um estudo que a gente está fazendo agora é como utilizar o mesmo modelo de delegação que uma AC pode fazer, né, para emissão de LCR, para que o usuário, quando utiliza o nosso sistema, delegue a emissão da LCAR para o próprio sistema. Então, essa é uma estratégia que a gente está trazendo agora para simplificar as coisas. E, obviamente, a gente está começando a expandir para melhorar o uso desses templates. Mas o mais importante de tudo desse projeto nosso do Ibirá é que a gente está agora com um protótipo aqui, que é o que a gente está chamando de assinador de referência. Peraí que eu errei os pontos aqui. E esse cara é onde a gente vai fazer os primeiros testes de integração de atributos dentro dos pacotes de assinatura. Tá? Esse portalzinho, o que ele faz? Para quem já viu o verificador de conformidade, né, você sabe que lá dentro tem todas as classes que a gente utiliza para pegar uma assinatura e montar a assinatura para depois validar ela. A gente, acho que uns 3 anos atrás, a gente pegou aquelas classes e a gente expandiu elas para poder, a partir da conformidade, gerar documentos que eu tenho 100% de certeza que vão ser conformes. Tá? Justamente como uma forma de gerar artefatos para a gente. E aí ele é o... Pense o seguinte, ele é exatamente o mesmo objeto que eu uso para verificar, só que agora eu uso ele para gerar assinaturas. E aqui a gente tem, então, formas de... A gente está desenvolvendo um módulozinho para conversar com cartões, uma integração com suporte à nuvem. Agora, na próxima semana, a gente vai ter suporte ao Integra ICP, também dentro desse processo. E a ideia aqui é que a gente possa gerar todo tipo de assinaturas. E uma das assinaturas que deve vir aí numa próxima versão é a possibilidade de eu carregar aqui, selecionar um arquivo
que é um atributo. E a gente vai montar a assinatura colocando o atributo lá no lugar correto e previsto pela ITSI. Né? Então, como forma de começar a criar artefatos aqui, e obviamente que com isso aqui feito, o verificador de conformidade, né, que está embaixo do serviço validar, vai passar a reconhecer atributos. Então, se você embarcar o atributo na assinatura, né, ele vai pegar e vai dizer, opa, aqui nessa assinatura tem esse atributo, esse daqui são os OIDs que eu vi no atributo. Tá? E ele vai validar o caminho de certificação do atributo, vai validar a LCAR, vai validar as LCRs, tudo ali. Então, como parte final, né, do evento, que era dizer para vocês assim, que a gente acredita que 2023 é o ano do atributo. Tá? A gente vai ter esse avanço, por quê? Porque hoje a gente tem uma demanda muito forte de documentos autônomos. A gente não quer receber um documento e ter que consultar alguma coisa externa para saber qualificação dos profissionais. Tá? Era isso que a gente tinha para falar para vocês do Ibirá. O Ibirá é um projeto em andamento. Ele tem entregáveis aí quase que semanais para fazer isso funcionar. Tá? E aí a gente abre para perguntas. Deixa eu parar aqui. Fala, Lucas. Isso. A pergunta é como tratar o caminho para validar. É com a IA, tá? São dois problemas diferentes, tá? São dois problemas diferentes. Então, a nossa estratégia aqui é o seguinte, né? Por que a gente resolveu fazer um software padronizado? É para dar indicações e para fazer testes, entende? Hoje, um dos problemas que a gente tem aqui dentro é que a gente não tinha um software para a gente testar coisas e ver, pô, será que a receita médica realmente vai ser diferente? A gente tem uma outra questão, tá? Existe uma tendência agora da padronização das receitas médicas em JSON. Por quê? Porque a Rede Nacional de Dados em Saúde usa HL Certifier e o HL Certifier padronizado aqui é JSON. Então a gente está indo para assinaturas JWS. Tá? E no futuro, JADES, entende? Para poder estruturar. Mas tem coisas que a gente não sabe efetivamente, né? Qual que é o impacto de colocar um atributo dentro de uma assinatura JWS? Tecnicamente é possível, mas isso está no ponto de pesquisa ainda nosso. Outras coisas é o seguinte, a gente concorda que o DocCP 16 ele não dá indicativos de coisas essenciais que a gente precisa, tá? Como, por exemplo, essa questão da obrigatoriedade ou não de revogação do atributo. Tá? Eu acho que não é uma obrigatoriedade, mas quando se faz, quando se habilita a revogação de um atributo, tem que ter critérios, isso não está claro lá. Tá? E a outra coisa é essa da recuperação, que aí, para mim, é uma falha do documento lá do normativo, não obrigar que se inclua uma IA, entende? Por quê? Porque eu pego o atributo e aí como é que eu valido ele? Porque eu não sei quem que assinou. Então tem que existir um IA, senão, por exemplo, para quem está desenvolvendo produtos que tenham atributos, coloquem a IA, porque o verificador de conformidade, né, o motor que está por baixo do validar, quando receber uma assinatura que tem um atributo embarcado, para poder construir o caminho de certificação, ele usará a IA. Tá? Então isso responde a tua primeira pergunta. A segunda pergunta, quem é que pode emitir um atributo ou não? Que essa talvez é a pergunta mais sensível. Num primeiro momento, a gente deve só validar tecnicamente que o atributo está aí, ele está ancorado numa âncora de confiança, ele tem a estrutura clara e tal. Mas mais para frente, né, a gente está estudando como embarcar isso nas listas de confiança. Tá? É como eu pegar e dizer que o Conselho Federal de Medicina é o único órgão no Brasil autorizado
a usar o OID médico para emitir atributos. Né? Ou, por exemplo, no caso de estudante, né, que é um outro OID já existente. A gente listar todas as entidades que podem dentro da lista de confiança. Por quê? Porque a partir da hora que esse nosso documento autônomo for gerado aqui, ele vai chegar lá na Argentina, no Uruguai, no Chile, e vai ter que ser validado. Como é que eles vão saber quem é que pode assinar um atributo aqui no Brasil? Então, a tendência é que a lista de emissores de atributos confiáveis, ou lista de emissores confiáveis de atributos, né, em português é um pouco mais difícil, mas é isso, ela deve ser parte da lista de confiança, ou a gente está estudando, inclusive, como desmembrar partes da lista de confiança. Tá? Porque um problema é o seguinte, a lista de confiança vai ter um prazo de validade muito grande. Tá? E aí, como é que a gente faz para apontar para sublistas? Então, são todas pesquisas em desenvolvimento no momento. Tá? Mais perguntas, pessoal? Diga, Ju. Isso sim, é um problema. Mas é o seguinte, novamente, ó, não sei se vocês perceberam, mas grande parte das respostas que a gente tem dado aqui para vocês, sim, é problema, mas são problemas que a gente ainda não consegue ter. A gente não consegue ter porque a gente não faz isso. Tá? Então, sim, quando a gente pegar e disser assim, quem assinou é o reitor, ele tem um atributo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vai ter que guardar o certificado que assinou o atributo, a gente vai ter que guardar toda a cadeia, todas as LCRs que tem ali, se é que tem, porque pode. Então, na verdade, é o seguinte, vai ter elementos. A gente vai ter que fazer expansões, assim como a gente faz com o carimbo do tempo. Sim, sim. Na verdade, sim, é uma caixa de Pandora que a gente vai estar abrindo, entende? Então tem muita coisa para ser mexida. Só que hoje, sabe qual é o problema? E essa é uma das coisas que talvez a ICP Brasil tenha que trabalhar de uma forma diferente. A ICP Brasil é muito reativa ao normativo. E aí o normativo é escrito sem experiência prática. Tá? Aqui é o que a gente está fazendo. Olha, tem um normativo que me leva até aqui. Nós estamos fazendo coisas que não cobrem o normativo. Vamos ver como é que esse negócio funciona e vamos regular com base em algo que a gente está vendo. Porque se a gente. Porque o normal dentro desse ecossistema é o oposto. A gente fica aqui, a gente só faz o que está escrito aqui. Entende? Aí vem alguém e diz, vamos fazer um negócio novo. Cara, tu já fez? Não, mas eu vou escrever um normativo de como faz. Entende? E aí se bolou na cabeça alguma coisa, mas depois na hora de botar na prática, a gente vê que a realidade às vezes é dura demais. Né? Então, e aí esse é o papel da universidade. O papel da universidade é justamente montar, criar um artefato, testar, ver aqui é bom, aqui não é, e abrir a porta para os novos problemas, entende? Que é o que o Giovanni levantou ali. Né? Vai ter atributos no... Provavelmente, entende? Se a gente pensar o seguinte, que a gente vai sair de políticas e vai para profiles, entende? E o atributo é algo que eu posso colocar dentro de um dos perfis, e ele vai ter que cumprir todas as regras para poder chegar e ser long term, por exemplo. E aí, como que... Aí o design do documento vai ter que ser muito mais bem pensado. Então, eu vou passar para o Rui aqui e a gente vai encaminhar para finalizar. Bom, eu mais que eu responder as questões, só eu queria passar duas mensagens. A primeira, né, a gente ficou 2 dias aí de muita informação, para quem não conhecia, algumas novidades, né? Esses 2 dias estão gravados, aí depois a gente vai estudar, a gente deve disponibilizar no próprio site do evento. A gente deve colocar lá os vídeos, vamos subir para o YouTube, provavelmente do LabSec,
Vamos colocar os vídeos de tudo que foi colocado aqui. As apresentações também. Eu vou coletar depois com... Vai estar aqui, já está aqui no computador. A gente já vai pegar daqui e já vai subir para o site. Então, assim, vai estar tudo disponível. Esse software, né, para quem ainda não viu, não trabalhou com certificado de atributo, o software vai estar, a ideia de a gente vai ter esse software instalado no TI, com todos os produtos que a gente desenvolve aqui, né? Alguns produtos eles viram produto para externo, né? Como no caso do Natura Avançada, que foi desenvolvido, foi aperfeiçoado, e é um serviço operado pelo TI para terceiros, no caso terceiros, órgãos públicos, né? A gente, obviamente, tem que entender que o TI nunca vai se envolver com o privado, né? O negócio privado é entre privados, mas a gente vai disponibilizar esse software e outros, né? Tão logo sejam registrados, tão logo a gente tenha dado estabilidade para que a sociedade, né, os desenvolvedores das outras empresas possam, a partir dele, como disse o Jean, não ficar preso ao normativo e poder evoluir. A gente entende que o certificado de tributo ele fecha, ele atende um requisito fundamental que é a qualificação da pessoa, né, do cidadão, do signatário. Então é muito importante que a gente caminhe nessa direção, no sentido de realmente cada vez mais ter um documento com mais informações para que a validação seja autônoma, não dependa de uma API. Eu diria assim, como a gente, a ciência da computação, você me preocupa até o custo computacional, o custo de uma transação. Então, imagine que toda vez que, né, a gente precisa consultar a API do CFM, quer dizer, tem um custo de rede, mandar uma repetição, voltar. Quando ao mesmo tempo que tivesse certificado de tributo, você vai ver a validade e, eventualmente, dependendo das circunstâncias, consultar esse Eu acho também, essa característica, né? a LCAR, por exemplo, de todos os médicos, provavelmente vai ser a mesma, entende? Então, eu baixo ela uma vez, Pode período guardar de em validade, cache. e aí fico usando ela localmente. Então, tem umas vantagens, assim... Então, tem umas simplificações que é importante, né? Eu acho que quando a gente conversou sobre o evento, né? Dando continuidade até um trabalho que a gente já faz com o pessoal da FUP, fizemos um evento ano passado, e aí agora decidimos fazer um evento mais comunitário, aberto, no sentido de compartilhar, né? Partilhar as tecnologias, as coisas que a gente está desenvolvendo. O que a gente está incubando aqui na cidade, coisas mais para frente. Não é coisa para começar mês que vem, mas são coisas que, à medida que a gente vai avançando, a gente vai anunciar, vai dar publicidade, e, claro, dentro da expectativa também disponibilizar o código, né? Daquilo que for passível, né? Para que vocês possam, né, primeiro conhecer a solução e possam desenvolvê-la e melhorar. Então, eu acho que isso que é importante. Agradecer aí a presença de todos, mais uma vez agradecer à universidade, o Jean aqui, que nos acolheu, também a Rede Alto, né, o MIT, que ajudaram a colaborar, trazendo os nossos colegas do Mercosul, também o colega do Chile, no sentido de a gente também ter esse encontro justamente para trocar ideias, problemas, situações, assuntos. Então, espero que tenha sido bem produtor. Agradecer o presidente aqui, a pessoa que acompanhou e que aguentou a gente, né? Sim, Somos a pico de 50, 60 pessoas no online, agora já está mais, mas hoje é sexta-feira. Então, em nome de Deus, agradeço a todos e até o próximo evento. Só reforçar o que o Rui falou, né? O objetivo da universidade é justamente esse, esse é o ambiente de debate, o ambiente de apresentação, o ambiente de inovação. Né? Também queria dizer que o evento só é possível porque o LabSec tem uma equipe, entende? Não é quando fala professor Jean, todo mundo olha para mim, mas tem a Lucila, tem a Simone, tem todos os bolsistas, tem todo mundo que veio aqui e apresentou. Né? Vários de vocês já conhecem porque já foram parte, mas é importante deixar claro que não é, a gente não voa sozinho, né? Tem toda uma equipe e é importante agradecer a eles. E dizer, pessoal, que talvez o principal objetivo desse evento é trazer essa discussão. A gente estava comentando no Coffee Break que quão legal é, né, a gente ir num lugar onde que a gente consegue conversar com pessoas que entendem o que a gente está falando. Né? Mesmo com a diferença de idioma aqui, a gente se entende, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de expressar essa questão técnica para outros, né? E talvez para alguns pode parecer algo ininteligível, mas
a gente vê que existe toda uma sinergia quando a gente trabalha no dia a dia com essa questão de documento eletrônico. E dizer que eu fiquei muito contente, né, com o evento, com a capacidade que o evento trouxe, com as pessoas que vieram, com as apresentações e com tudo, e que isso só dá uma indicação para a gente, que provavelmente ano que vem, mais ou menos nessa mesma época, a gente deva fazer de novo, porque a gente fez no ano passado, foi muito bom, esse ano foi melhor, tem que continuar. A gente vai conversar sobre o de guarda de documentos. Quem sabe a temática do próximo, entende, seja justamente a gestão dos documentos de longo prazo. Tá? Porque, como eu falei, é uma temática complexa. Assim, a gente teve contato com tanta gente nessa parte de guarda de documentos no último ano, né? A gente pode convidar aquele pessoal daquela empresa lá que guarda no Polo Norte as coisas, tem o pessoal do Arquivo Nacional, então tem um monte de. Ó, a professora Camila acabou de escrever aí, ó. Então, a Camila vai organizar junto comigo, né? Já está já tá resolvido. Então, assim, a nossa ideia era trazer uma discussão, trazer talvez um fórum ampliado, trazer nossos colegas aqui da América Latina, porque o problema que o Brasil está enfrentando agora, se vocês já não enfrentaram, vocês enfrentarão, né? Que é guardar esses documentos que a gente gera. Isso vai ser muito bom. Então, sem mais delongas, porque já é 5h30 de uma sexta-feira, então eu declaro o nosso evento aqui encerrado. Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer colocar que está online? O pessoal está se movimentando aqui. O pessoal que está presente não quer vir aqui na frente para a gente fazer uma foto do evento?